Vou apresentar então o próximo palestrante, que é o Felipe Lemos. Pode colocar o currículo do Felipe aqui. Jornalista com especializações em marketing e comunicação corporativa, mestrando em comunicação e profissional da área há mais de 20 anos. Desde 2009 é gerente da assessoria de comunicação da divisão sul-americana. Bem-vindo, Felipe. Valeu. Boa tarde a todos. Bom, vamos direto ao assunto, então. Nós temos visto bastante falas aqui sobre a questão do conteúdo. E eu queria, agora, nesse bloco aqui que vamos ter, para falar sobre alguns cuidados com o conteúdo. A gente já falou bastante sobre a importância, a tecnologia, a questão espiritual, o papel que vocês têm, que é muito importante, muito mais importante do que vocês imaginam às vezes. E vai ficar mais claro nesse papel quando a gente falar sobre o cuidado com o conteúdo que é transmitido, que é gravado e depois é transmitido, ou que é transmitido ao vivo. Esse conteúdo, ele não é um conteúdo apenas que serve para as pessoas, naquele momento, saberem o que se passou na igreja. Programa, um culto especial, enfim, uma apresentação musical. Mas ele é um conteúdo que, de certa maneira, se transforma também na forma como a igreja pensa e é. Ou seja, a igreja, de certa maneira, em nível maior, ela é representada por aquilo que é transmitido. As pessoas ficam com uma ideia. Então, por isso que eu quero falar um pouquinho sobre isso. Bom, então já falaram aí que o conteúdo é rei, disseram, né? Que o conteúdo é rei. Mas o que é conteúdo? Conteúdo e informação. Dois conceitos para a gente entender. Vocês vão pensar assim, mas o que eu tenho a ver com isso? Já vão entender muito claramente qual é a nossa relação. Vamos pensar o que é informação. Muita coisa, mas uma boa definição é um conjunto de dados percebidos, organizados com sentido e utilidade. Essa é uma definição para informação. É um conjunto de dados percebidos. Por que eu coloquei em destaque essa palavra? A gente muitas vezes transmitia um culto e a mensagem foi. A mensagem foi. Dependendo do que foi falado lá, como é que as pessoas perceberam aquela mensagem? Todo mundo percebe as coisas da mesma forma? Não. Se eu pedir para vocês explicarem um texto da Bíblia, vai ter dezenas, centenas de explicações diferentes, porque cada um acaba percebendo, às vezes, um texto bíblico de uma maneira diferente. E texto de Ellen White, então, ninguém sabe exatamente o que ela quis dizer, às vezes. E como ela não está aqui mais em pessoa para nos explicar, ficamos com as interpretações. Só para ter uma ideia de como é importante aquilo que nós transmitimos, porque gera várias percepções. E isso é informação. Vamos lá? Podemos ficar de olho, então. O que a gente pode fazer? Prestar atenção. Essa aqui é uma realidade que já falamos aqui, todos já falaram muito bem sobre isso. Transmissões. E é nisso que eu vou focar agora. Então, informação e conteúdo não é apenas o que é dito ao vivo na hora do culto ou palestra na igreja ou em algum auditório. Não é só isso, não é simplesmente aquilo que naquele momento foi transmitido. É tudo o que o pregador, palestrante diz, o programa em si e a própria transmissão. Os ângulos, o canal onde é distribuído o programa, o atendimento aos internautas, tudo isso é o conteúdo. E aí a gente pode imaginar assim, tá, mas eu não sou a pessoa que fez a palestra, eu não sou a pessoa que cantou,
Eu não tenho nada a ver com o conteúdo. Você tem a ver com o conteúdo ou não tem? O que vocês acham? Vocês têm alguma relação com o conteúdo que é apresentado ou vocês não têm nada a ver com isso? Por que vocês estão em silêncio? Porque vocês não têm ideia ou porque vocês acham que vocês não são participantes desse conteúdo? Vocês são parte desse conteúdo. Até onde eu saiba, os programas não se transmitem sozinhos. Alguém teve que decidir. Algumas pessoas decidiram transmitir. Algumas pessoas decidem gravar. E algumas pessoas decidem por onde as coisas serão distribuídas. São decisões que as pessoas tomam. E vocês, de alguma maneira, estão nesse processo. Ah, mas eu não estou nesse processo. Mas é importante que esteja. É muito importante que esteja. Porque o que é transmitido vai ser recebido pelos públicos. As pessoas vão entrar em contato com esse conteúdo e vão ter reações. E dependendo se o conteúdo tiver algum tipo de situação complicada, também isso vai ser percebido. Cuidados, então, com o conteúdo, com a informação. Alguns cuidados básicos para a gente pensar. Deixa eu só passar por partes aqui. O material ofensivo a outras religiões, crenças, difamatório, com ataques e agressividade. Vocês estão entendendo que eu estou falando agora das coisas que são feitas, muitas vezes, e que não são adequadas. Cuidado com esse conteúdo, tá? Porque esse conteúdo não é só transmitido, ele fica lá no YouTube, por exemplo, por quanto tempo? Até você, se você não tirar, segundo eu sei, vai ficar até quando? Até quando fica lá, GG, o conteúdo? Se não tirar do YouTube. Eles tiram por si só, a não ser que tenha uma denúncia, né? E olhe lá ainda, né? Ele não sai. Então esse conteúdo, cuidados que a gente deve ter, né? Vou transmitir um conteúdo, mas o conteúdo tem material. Não, mas na igreja ninguém não tem material difamatório. Não tem? Nunca? Não, todo mundo é bem prudente quando fala. Será? Prestemos atenção. Por que nós devemos ter cuidado? Porque não é a forma de evangelização adventista. A evangelização adventista não é. Acabaram de falar aí. Nós não trabalhamos com embate. Se o profissional não deve ter embate com os demais por causa disso, imagina a igreja. A igreja não trabalha com embate. Pode atrair processos judiciais, tá? E também não estabelece vínculos, mas acirra disputas. Então, muitas vezes, o conteúdo ofensivo, difamatório, ele não fortalece os vínculos da igreja com as pessoas. E, portanto, não fortalece o vínculo das pessoas, mas ele acirra disputas. Não estou falando que quando o conteúdo é polêmico. Polêmico não tem problema nenhum. Conteúdo polêmico faz parte da percepção. Eu estou falando de conteúdo difamatório, aquele que difama, aquele que denigre a imagem de uma organização ou de uma pessoa. Ele tem características. Então, cuidado com esse conteúdo. Materiais com abordagem que pode ser interpretada como discriminatória. A igreja não discrimina pessoas por razões étnicas, sexuais, socioeconômicas, etc. Então, materiais que têm essa abordagem. Mas o sermão está sendo feito, eu não tenho como impedir o sermão de ser feito. Mas vamos imaginar que um pregador começa a falar de uma forma abusiva, discriminatória, absurda. Você não pode, talvez, impedi-lo de falar, mas você pode impedi-lo de transmitir. A transmissão você pode parar. E o conselho é, se ela está fora dos padrões, pare. Pare. Suspenda. Porque o prejuízo que vem daí, não estou falando de prejuízo legal e financeiro, estou falando do prejuízo de reputação. É muito maior do que a gente imagina. A igreja adventista, no mundo inteiro, trabalha para manter uma imagem de uma igreja séria, responsável, amiga, acolhedora, etc. Nós precisamos continuar trabalhando dessa forma. Eu tenho certeza que vocês todos são atentos a isso. Por isso que a gente trouxe esse assunto aqui também. Para que vocês, mais do que nunca, colaborem para que essa visão continue sendo a visão da igreja. A visão de que nós temos um conteúdo a zelar.
cria uma polêmica desnecessária, ou seja, essa é uma polêmica desnecessária quando a gente transmite conteúdos com discriminação. E, finalmente, materiais favoráveis a partidos políticos, candidatos ou empresas. Nós temos uma posição bem clara em relação a isso. A igreja é apartidária, não possui candidatos oficiais. Então, mas a programação começou, não tenho culpa se o pregador começou a promover o deputado ou o vereador. Pois é, esse é um outro problema. Você vai ter um grupo de pessoas que vai lidar com esse pregador ou com essa pessoa que está fazendo a exposição. Só que não se esqueçam que se isso está sendo transmitido, isso vai ser amplificado para muitos outros públicos. E muitas vezes a reação vai ser, mas vocês não disseram que vocês são apartidários? Então por que esse pregador defende tal partido? Cuidado com isso. Essa incoerência, ela fica mais evidente nas redes sociais. Ela se amplifica. A igreja não privilegia a publicidade de marcas diversas, e até marcas de empresas da igreja devem ser mencionadas com cuidado. Não estou dizendo deixar de ser mencionadas, mas com cuidado. Meu tempo já foi, deixa eu terminar aqui. Testemunhos pessoais, saber qual será o conteúdo antes, se possível. Você vai dizer, mas isso é impossível a gente saber o que a pessoa vai falar. Pois é, só que hoje nós vivemos em tempos onde um testemunho, às vezes, é dado, e o resultado se torna pior, às vezes, do que o que foi solicitado. Mas eu não tenho como impedir a pessoa de dar o testemunho. Não estou falando de impedir ninguém. Estou falando que temos que pensar que um conteúdo, até de um testemunho pessoal, algo que a pessoa fala do seu próprio coração, no momento de profunda emoção e ela está sendo tocada, pode, muitas vezes, ter uma interpretação equivocada, dependendo do que ela falar. Já identificamos isso em várias programações. Pessoas podem ser absolutamente críticas ao falar da sua conversão. Críticas em relação à organização da qual elas faziam parte antes. Isso é meio comum, às vezes. Cuidado com isso. Nós não estamos aqui para nos comparar com outras denominações ou com outras religiões. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho. Essa é a nossa missão, pregar o Evangelho. Testemunhos ofensivos. Testemunhos ofensivos. Voltou aqui. Costuma atrair mais repulsa do que respeito e apreço. Ataques à própria igreja, programas em que o pregador lava a roupa suja em público. Isso vale em qualquer tipo de transmissão. Nós temos uma transmissão em que o pregador resolve lavar a roupa. Então, esse é o programa para não transmitir. Se o objetivo do sermão vai ser esse, o objetivo da palestra vai ser essa, não há necessidade de transmitir para os públicos. Isso vai contribuir para a gente pensar, né? Confunde internautas, cria polêmica desnecessária e gera mais reação negativa entre internautas e pouco interesse em estudo da Bíblia. O que eu posso fazer para ajudar? Então, saber exatamente qual é o programa que você vai transmitir com antecedência. Avaliar prós e contras de transmissão ao vivo, dependendo do programa, sugerir que não seja transmitido. Quem sabe apenas gravado, para uso da própria igreja. Coordenar sempre com uma equipe para moderação em tempo real. Isso é muito importante, eu não sei se já foi muito abordado isso, mas o atendimento das pessoas que estão lá assistindo. E não se pode impedir, que mais alguém transmita, mas podemos orientar previamente, dependendo do conteúdo. Obrigado. Obrigado, Felipe. Daqui a pouco o Felipe volta para o painel, porque a gente tem duas palestras nesse momento que são bastante complementares. A gente vai ouvir agora o Dr. Éder. Pode colocar o currículo dele aqui, por favor? Dr. Éder Faustino, advogado-geral da Rede Novo Tempo. Pós-graduado em Direito Público pela PUC Minas, atuou por 14 anos na advocacia privada, especializada em Direito Público e Direito Empresarial. Ocupou cargos públicos de direção e assessoramento jurídico em vários municípios do estado de Mato Grosso. Foi advogado terceirizado da União Centro-Oeste Brasileira da Igreja para o estado do Mato Grosso. Ocupou o cargo de advogado-geral da União Noroeste Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Logo após a palestra do Dr. Éder, então a gente vai ter toda essa discussão sobre direitos autorais e todas aquelas coisas que a gente guardou para esse momento. Por favor, Dr. Éder. Obrigado, Wagner. Uma boa tarde a todos. Sabe, eu estava pensando ali, conversando um pouco antes com o Felipe,
A parte do advogado geralmente fica com a parte mais chata do evento, né? Que é para trazer as regras do que pode e o que não pode. Mas eu lhes asseguro que ter um advogado por perto é muito bom, porque uma coisa você pode ter certeza, nós sempre vamos estar juntos de vocês nos melhores momentos e nos piores também. Eu tive a experiência disso já, participei de um casamento, 500 convidados, e no divórcio só estava eu. O restante, ninguém compareceu. Portanto, se tiver um advogado perto de você, seja amigo dele, esteja seguro que ele será fiel, mesmo nos momentos difíceis. Meus amigos, vamos falar sobre o conteúdo legal, já que este é o tema dessa tarde. Vou procurar, no pouco tempo que temos, traçar alguns pontos, algumas linhas, e depois vamos aguardar as perguntas, que eu já sei que já surgiram algumas por aqui. Bem, vamos lá. O direito de imagem nas produções da igreja. Nunca foi tão importante falarmos sobre essas regras na igreja. Porque no passado, tudo que a gente fazia na igreja ficava no âmbito das paredes da igreja, ou da comunidade que a gente frequentava. Mas hoje, o que a gente produz, o que a gente escreve, o que a gente fala, ele tem ido para as redes sociais, para a internet, e isso é muito bom. Porém, quando ele não está de acordo com as regras, as consequências costumam vir agora. Então, o direito autoral, as regras envolvendo o direito autoral, o direito a cessão de uso, o uso da imagem, da voz das pessoas, eles têm sido demandados hoje de maneira com frequência. Eu já ouvi por aqui, e muitas pessoas, quando postam conteúdos na internet, têm seu site às vezes bloqueados. Algumas igrejas têm sofrido, às vezes não nossa, não temos notícia nossa ainda, mas ações judiciais sobre publicação de imagem de pessoas, ou às vezes até fotos não autorizadas. Vamos passar aqui. Então, eu vou passar rapidamente esses 3 pontos com vocês, que como você usar a imagem e a voz das pessoas em conteúdos de maneira legal, músicas, sermões, imagens e outras obras, como você pode ou não pode utilizar isso, em que circunstâncias, e as marcas da igreja e suas instituições, como que nós vamos usá-las em nossa igreja. Vou passar rapidamente com vocês, vamos lá. Quando se refala de direito de imagem, a regra básica dela está na Constituição Federal e o Código Civil Brasileiro. Existem outras, mas essas são as mais invocadas. Vocês podem observar que a Constituição Federal considera como inviolável a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. E a violação aqui quer dizer o quê? O uso não autorizado pela pessoa, pelo dono da imagem. E o Código Civil Brasileiro, ele vem dizendo no artigo 20 que, salvo ser autorizadas a divulgação de escritos, transmissão da palavra, leia-se, sermões, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas. Hoje, esse termo de poderá ser proibida, no judiciário, ele tem dito o seguinte: não está autorizado, tem que tirar. Independente se você explorou, teve vantagem econômica com isso, ou se seu intuito era apenas um fim religioso, ou você não tinha interesse apenas de ajudar as pessoas, mesmo assim a legislação considera como uma violação do direito autoral passível de condenação por danos morais, mesmo que você não a tenha explorado economicamente. Vamos lá. Uso de imagem de pessoas em nossos conteúdos. Esse aqui é um problema fácil de resolver. Por exemplo, você está recebendo um pregador na sua igreja, um bom cantor, e você pensa, que oportunidade que eu tenho de gravar e colocar no canal da minha igreja, não é? É óbvio, ou de transmitir, eu vou levar um bom conteúdo, uma boa música para as pessoas que assistem o canal da minha igreja, a transmissão ao vivo da minha igreja. A dica é simples, chega para o pregador e para o cantor e diga para ele se ele autoriza que você faça a transmissão ao vivo, ou que se você pode manter a pregação dele em seu canal, da sua igreja. Se ele disser sim, está resolvido. Um conselho de advogado, formalize um termo de uma palavra, onde ele dizendo que está autorizado você a fazer isso. Pronto. O seu conteúdo vai estar legal no seu canal, do pregador ou do cantor.
se ele autorizar. O cantor tem apenas uma ressalva que eu vou falar no próximo item, mas as pessoas que vão falar, tanto a imagem quanto a voz, elas devem ser autorizadas para você publicar em algum local. Não feito isso, é considerado violação de direito autoral no Brasil. Vamos avançar aqui. Nem tudo o que você encontra no Google, na internet, no YouTube, você pode utilizar. As pessoas, é muito comum, porque o nosso país, nós temos uma cultura de não respeitar os direitos autorais por nem sabermos o que é o direito autoral. Eu mesmo, quando era criança, quantas vezes eu tive, criança não, né? Até bem mais velho, usei CDs piratas. Mas a partir do momento que eu fui tendo a compreensão do que era isso, eu fui abandonando essa prática. E hoje, a pirataria, ela se tem um novo formato agora. Não é mais você duplicar um CD de alguém que gravou. É você pegar o conteúdo que ele tem na internet e transportar para um outro canal. Ou montar um outro vídeo, um outro conteúdo com a totalidade ou apenas parte daquele conteúdo. Isso é considerado violação do direito autoral no Brasil. E quais são os riscos da gente fazer isso? Por que nós somos tão preocupados em não utilizar conteúdos não autorizados? Porque no Brasil isso é crime. Além de dar direito à indenização pelo uso, o Código Penal prevê uma pena de 3 meses a 1 ano, quando você viola o direito autoral de uma obra, por exemplo, de colocar no conteúdo do seu canal, ou produzir um DVD, por exemplo, e distribuir na sua comunidade. Agora, se você, no seu canal, passar a monetizar esse conteúdo não autorizado, você vai adquirir um upgrade no Código Penal, que a sua pena vai sair de 3 meses a 1 ano para 2 a 4 anos. Olha só. Então, é muito bom você tomar muito cuidado com isso. Às vezes você pode fazer o seguinte, eu já tenho recebido perguntas aqui, tem chegado para a gente, de igrejas, por exemplo, que querem postar conteúdos da Rede Novo Tempo, de cantores que são da Novo Tempo, ou adoradores, quero colocar no canal da minha igreja, quero produzir um material e inserir lá. A gente sabe que isso é bom, isso vai ajudar vocês, mas nós temos uma limitação com isso. A Novo Tempo, ela não é dona dessas obras. Ela não tem como, ela não pode fazer ou ceder para as pessoas ou para outros canais por vontade própria. Se dependesse, né, pastor Tony, eu não tenho nenhuma dúvida. Aliás, nós temos feito muitos esforços para ceder programas em algumas circunstâncias, para algumas igrejas, a gente tem trabalhado para isso. Acontece que um trabalho musical, por exemplo, um CD Adoradores, vamos dizer, um dos produtos mais conhecidos que a gente tem, é mais de 100 pessoas que têm direitos a receber naquela obra. A Novo Tempo não tem direito sobre aquelas obras, elas pertencem a outras pessoas. E nós não podemos dispor, a Novo Tempo tem um contrato com eles, e tem uma licença para finalidades bem específicas. Produzir o CD ou o DVD, disponibilizar num canal específico do YouTube, não posso além daquele, e distribuir o material com as vendas dos produtos físicos. A Novo Tempo não pode ir além disso. No próprio YouTube, com receio, porque o YouTube já recebeu penas com relação a isso, o próprio YouTube já desenvolveu ferramentas para isso. E, gente, temos que tomar muito cuidado, porque a fiscalização ela está em cima. Recentemente nós recebemos uma carta, essa aqui, ó. Alguém publicou um artigo em um dos domínios que a igreja utiliza. E aí, a igreja recebeu esta carta, dizendo que ela tinha violado, tinha postado uma foto de uma pessoa caminhando num vale, num corredor cheio de árvores. Uma foto muito comum, ela achou no Google. E ela colocou no artigo dela, porque ela achou bonito, o artigo falava de paz. E aí, 6 meses depois, chegou uma carta cobrando 935 euros. Vezes 4, dá quase 4 mil reais. Porque, de quem era essa foto? Desta empresa, que fica, sabe onde? Em Berlim, na Alemanha. Percebem? E eles disseram, se não pagar, nós vamos executar no Brasil. Vocês têm tanto tempo para pagar. Esse assunto provavelmente já foi resolvido. Outro dia recebemos uma ligação de um irmão
que decidiu fazer um evangelismo, produziu com pregadores, sermões de vários pregadores e saiu vendendo. Ele decidiu viver do evangelho. A polícia o encontrou e falou, e esses CDs pirata? Ele falou, pirata? Eu mesmo que produzi. Ele só descobriu que era crime quando estava algemado na delegacia. Tentamos ajudá-lo, mas ele copiou tantos autores que a gente não conseguia resolver o problema do crime dele. De maneira que o meu recado eu termino dizendo o seguinte, vamos trabalhar para fazer o conteúdo legal. Tudo que estiver lá deve ser autorizado pelo seu dono. Obrigado. Pode ficar. Então vamos lá, perguntas. Agora é o momento. Tinham várias para a gente fazer durante a manhã que estavam aí circulando por esse assunto. Por favor, pode começar. Podem ir formando fila aqui, porque eu acho que vai chegar um monte. Vamos lá. Transmissão de culto, muitas pessoas. Lá temos um ministério, vocês conhecem lá em Brasília, um ministério infantil muito bacana. Vai lá quase que mais de 100 crianças lá para frente. E a gente gosta de mostrar as crianças lá. Não tem jeito. E os pais gostam. Também mostramos os membros da igreja. Como é que fica isso? Porque, assim, pode acontecer de algum pai, de manhã depois, entender que, poxa, mostraram a minha filha de um perfil diferente, com cabelo assim, assado, e eu não autorizei a imagem dela. Entendeu? Como é que fica isso? Como é que a gente pode trabalhar isso para também ficarmos tranquilos? Divulgamos isso antecipadamente, de repente, olha, seus filhos vão passar na televisão. Ou, como é que a gente faz? Não transmite essa parte? O que a gente pode fazer para... não perder o encanto também. Existe uma receita, não sei se é para mim a pergunta, foi para mim, né? Para os dois. Eu vou dar minha parte, Felipe. Eu vou dar uma sugestão bem simples. Todas as vezes que vocês forem matricular uma criança no departamento infantil, coloque um documento simples, onde o pai está ciente de que o filho dela, que o filho deles poderá ser filmado para ser transmitido ao vivo, ou algum conteúdo que a igreja vai disponibilizar na internet. Os pais, no caso, que são os responsáveis pelos menores, eles precisam dar essa ciência formal. E, é claro, quando você for divulgar essa imagem, tomar cuidado com as imagens que são colhidas, né? Que não exponham a criança a algum constrangimento, que o pai pode se ofender de ver uma criança numa situação difícil, não sei, imaginar o que pode acontecer, mas com muita criança junto, pode tudo, né? Uhum. Tomar esse cuidado. E colhendo essa autorização formal, e você já vai estar resolvido essa sua preocupação na sua igreja. Para as crianças, para amigos visitantes que vêm lá, e mesmo para os próprios membros. A gente não vai colher de 1000 pessoas lá. Como é que a gente pode trabalhar com isso também? Com essa questão do direito de imagem que vocês citaram, né? Eu sei que é uma situação difícil, mas, eventualmente, pode acontecer, né? De algum Os visitantes... os nossos amigos que vêm pela Novo Tempo e vêm conhecer a igreja. É muito simples. A lei não diz que o consentimento tem que ser formal. Okay. Ele pode ser verbal. Então, quando os pais entram, vocês podem instruir as coordenadoras a dizer, olha, aqui nós vamos filmar hoje e pode ser transmitido. O senhor autoriza? O senhor está ciente? Ou melhor assim, ao colocar a sua filha aqui dentro, sabe que nós estamos transmitindo. E deixe ele a escolha se vai deixar o filho ser filmado ou não. Entendeu? O único problema de não formalizar é o pai se incomodar com alguma coisa depois e depois não sustentar a própria palavra. Mas o consentimento verbal, junto com outras testemunhas, também vale. Ok. Muito obrigado. Deixa eu só ressaltar, nenhum problema da gente fazer várias perguntas quando a gente vem, é ótimo, movimenta a discussão. Só que nesse bloco aqui a gente tem um tempo reduzido e várias questões, então vamos concentrar uma pergunta por pessoa, tudo bem? Próxima pergunta. Boa tarde, Guto, sou diretor do NASP Hortolândia, Viva 7, que é o departamento de transmissão. A pergunta é 2 em 1, você já quase que matou a pergunta que eu ia fazer. A gente tinha uma dúvida se nós precisaríamos sinalizar na igreja, dentro do templo, se aquele culto estava sendo transmitido, se isso já nos garantiria de repente, uma reclamação. E se isso é necessário fazer ou não, é um cuidado a mais, não é necessário. A gente pensou em colocar, daí falou, mas se a gente coloca, desperta talvez em algum membro ou algum amigo que está conhecendo a igreja, a possibilidade dele acionar. Tá? Nós temos um ambiente lá que é colégio, às vezes um pai de aluno não quer que o aluno apareça e sem querer a gente pode mostrar algum ângulo. E se a gente colocasse a plaquinha, a gente poderia de repente levantar a dúvida. E se eu não coloco...
às vezes pode surgir também. Então, o que orientação dentro do templo? Você está sendo filmado, o sermão é transmitido, tudo que acontece aqui é transmitido. É legal colocar ou não, na sua opinião? Olha, avisar que o culto está sendo transmitido é importante. É importante para as pessoas terem ciência, né? Porque nem todas as programações, salvo quando a igreja transmite todos os cultos regularmente. Mas é importante relembrar, porque as pessoas vão mudando no auditório. Entram pessoas novas e é importante que as pessoas que estão chegando saibam que aquela programação está sendo transmitida ao vivo pela internet. Ou seja para ela mesma avisar alguma pessoa, seja para ela saber e ter consciência de que aquilo ali está sendo transmitido, embora ela não esteja lá na frente, talvez, mas em algum momento pode ser que ela apareça na transmissão. Então, agora, não vejo necessidade de deixar nada afixado, escrito. Eu acho que um aviso pela equipe de comunicação, talvez, ou, enfim, alguém que está coordenando o cerimonial da igreja, dizer que há uma transmissão, é honesto com a igreja, com as pessoas que estão lá. Eu não vou descer as minúcias para lhe dar essa segurança com relação a isso, mas o que a legislação busca é o consentimento da pessoa, de que a imagem dela está sendo transmitida. A forma não é específica, como vai ser, você só precisa deixar ela bem ciente de que isso vai ocorrer. Alô, antes até da próxima pergunta, só um minutinho, a gente tem uma pergunta que ficou do painel da manhã, até a Lígia está voltando aqui, era uma pergunta que a gente tinha no auditório e também uma pergunta que veio ali do chat. Tem igrejas que a gente tem um horário de culto, qualquer reunião que a igreja vá fazer, os irmãos estão reunidos, já ligam a transmissão pela internet. E tem algumas coisas que, de repente, não deveriam ser transmitidas. Algumas reuniões que são, de repente, algumas discussões muito particulares, um sermão que é um pouco mais forte e seria realmente para quem é de casa e não para alguém que está vindo para a igreja pela primeira vez ou assistindo a igreja pela primeira vez. Acho que era mais ou menos isso, né, Lígia? A pergunta naquele momento. Então, gostaria da resposta de vocês sobre isso. Todo culto pode ser transmitido? Não. Porque nem todos os pregadores e os oradores levam em conta que isso é uma transmissão mundial. Tem abordagens que são feitas em uma programação da igreja que são, por alguma razão, que a igreja determina, não, vou fazer um programa específico para falar sobre um determinado assunto para os membros da igreja. Essa é uma programação que interessa para todas as pessoas em nível mundial, porque a transmissão ela tem alcance mundial. Qualquer um que compreender aquela língua vai ter acesso a isso. Então, por isso que eu falei um pouquinho ali sobre combinar, ter uma ideia antecipada do que vai ser o conteúdo. Existem, e você falou uma coisa importante, que é quando vai começar a transmissão. Porque às vezes eu já vi, por exemplo, início de palestras, no sábado à tarde. Aí antes da palestra, já está transmitindo. Às vezes fica 45 minutos transmitindo o pessoal andando lá. Plugando o microfone. Não tem áudio, mas você vê pessoas rindo, às vezes eu já vi gente brincando. E aí as pessoas que estão assistindo, o que é isso aqui? Isso já é o programa ou isso ainda é uma prévia do programa? Então, é tomar cuidado. Qual é o foco? Qual é o conteúdo que eu quero que seja transmitido efetivamente? Se é algo específico que vai edificar e que eu tenho interesse estratégico como igreja de que seja disseminado, começa a transmitir a partir daí. Ou transmite isso aí. Lígia, pergunta que vem aí da nossa plateia digital. Olha, na verdade, muita gente está com a mesma pergunta, então não vou falar o nome porque tem Concentra muita gente, isso numa pergunta só. Com relação ao uso, as igrejas fazem transmissões dos cultos e, obviamente, tem música, né? Tem pessoas que usam o nosso DVD para poder fazer ali um momento de louvor, alguns outros usam para o coral cantar e tudo mais, e, na maioria das vezes, esse conteúdo fica bloqueado porque ele pertence a Novo Tempo. Então, as igrejas acabam tendo as transmissões bloqueadas ou recebem uma notificação por conta do uso. Eles
eles querem saber como fazer com relação a isso. Eles não podem usar nenhum dos materiais, mesmo nesses momentos de louvor. Algumas igrejas não têm banda ao vivo, né, e utilizam o próprio DVD ali, né, rolando para poder fazer o culto. E aí a maioria das pessoas está perguntando com relação a isso. Tá, eu falei um pouco sobre isso, deixa eu procurar aprofundar um pouco mais. Como eu disse na minha fala, a Novo Tempo ela não é a titular desses direitos, dessas músicas. Então, o fato de desaparecer o nome da Novo Tempo é porque ela está representando aquelas obras para algumas atividades, mas não é direito dela, ela não tem direito de abrir além da onde ela está transmitindo. Então, a primeira limitação é esta. A outra, que é importante a conscientização, que eu também não conseguia entender isso direito, que é a questão dos direitos autorais. A maior parte, salvo algumas exceções, desses cantores que estão na Novo Tempo, não são assalariados pela Novo Tempo. Eles vivem da música. E com a queda da venda de CDs, a única receita deles vem do comércio digital das músicas deles. Então, a legislação ela protege isso. E ela diz assim, você que está licenciado, no caso a Novo Tempo, para gravar esse CD e disponibilizar em plataformas digitais, você não pode ir além daqui. Então, não é nem nós, é uma questão do sistema de direitos, e eu entendo justo no seguinte aspecto, como eles comercializam no digital, se eu disponibilizo a música deles de uma forma gratuita, as pessoas vão consumir no gratuito e não vão consumir aonde ela vai receber alguma receita. E se a gente liberar geral, a gente não, né? Se essas regras deixarem de existir, vai dizer, todo mundo pode liberar, e houve uma tentativa disso há uns 2 anos atrás, o que vai acontecer com os músicos? Eles vão se sentir desestimulados a produzir músicas, porque eles não vão conseguir viver mais da música, porque não terão receita dessa música mais. Ok. Algum detalhe? Temos o diretor da gravadora Novo Tempo, Tito Rocha. Só lembrando o seguinte, se ele estiver usando pelo canal da gravadora, ele pode passar na igreja dele. Você não assinou aí no canal da gravadora? Então vai lá, porque pelo canal da gravadora, pelo YouTube, lá na igreja você pode transmitir sem problema todas as músicas da gravadora que estão lá disponíveis. Tá aí a solução. Gravadora NT, já eu falo um pouquinho mais. Acho que está esclarecido, né? Então é uma questão que... Tito, é que você está falando que eles podem usar o canal da Novo Tempo lá na igreja. Com licença. Mas e no YouTube deles? Isso aí vai ser bloqueado do mesmo jeito, não é isso, doutor Éder? Oi? Porque assim, o Tito falou, eles podem usar o YouTube da gravadora, o canal, mas na transmissão deles, isso vai ser cortado. Na verdade, a regra do YouTube é o seguinte, quando eu cadastro o meu videoclipe no YouTube, mesmo que você use lá, vai ser monetizado para mim. Microfone? Agora foi. Não, a questão é a seguinte, eu estou transmitindo pelo meu canal. Aí eu coloco a tua imagem e posso fazer a transmissão e não será cortado? Não, a minha imagem do YouTube, só aqueles que estão disponíveis no YouTube. Sim, mas estou falando, aqui é transmissão. A minha transmissão será cortada, sim ou não? Boa pergunta, né? Eu acho que não. Então, não é essa questão de que... É porque essa pergunta é dele, a minha ela transmissão. envolve... É na minha transmissão. A pergunta dele envolve uma questão tecnológica e não só de direito. Veja. Na verdade, é o YouTube. Ela envolve a questão tecnológica também. O Tito está dando a sugestão de quando você for usar a transmissão, de pegar o link. Agora, quando você põe no seu canal, é que é onde vai dar o problema, entendeu? Porque de direito, veja bem, se para a monetização do vídeo, né, que é uma forma de remuneração dos artistas, estiver sendo respeitada pela transmissão daqui, copiando ali, com o direito está tudo ok. Agora, na tecnologia, como isso se opera, eu não sei dizer. Entendeu? Mas se tiver preservado isso, o direito dos autores na transmissão lá no seu canal, não há problema. Agora tem que ver dentro da tecnologia como isso se opera. E aí eu não saberia dizer. Eu posso ajudar rapidinho aqui? É coisa para o Geivson responder. Com relação, aqui a nossa eu entendi o que o Tito supervisora quis dizer,
porque o Tito estava entendendo que a questão era dentro ali do YouTube, você indicar um vídeo ou tal. Mas como ele está falando da questão da transmissão, mesmo que você utilize ali pelo próprio YouTube e você coloque ali, né, como o Tito falou, ele vai fazer a correspondência do vídeo e do áudio, do DVD Adoradores, por exemplo, e ele vai bloquear a transmissão. Então, no caso, não importa se você está usando o link, né, porque na transmissão você não tem como colocar o link. Você está enviando o quê? Uma imagem e um vídeo. Ele vai fazer uma correspondência ali do conteúdo e vai dizer, olha, esse conteúdo aqui é da gravadora. E ele vai bloquear mesmo. Então, no caso, se eu puder dar uma dica para vocês, como quem faz transmissão na igreja, o máximo possível você utilizar ali os slides e a igreja cantando. Porque daí você se livra desse problema da correspondência do áudio com o vídeo, que é o que o YouTube vai pegar, e você ainda melhora aí a qualidade do seu culto, aí faz a igreja louvar, né? E aí ele vai. Alguém perguntou aqui com relação a só o áudio, né? Ele não vai bloquear só o áudio, ele bloqueia se você usar o cantado, né? Se você usar o cantado. Mas ele, normalmente, quando a gente inclui ali na whitelist os áudios playbacks, que a gente chama, né? Ele vem com uma notificação de direito autoral, mas ele não tira você totalmente do ar às vezes. Então, se tem algum material que ainda não está nessa whitelist, a gente pode incluir, não tem problema. Mas acontece essa correspondência do áudio e vídeo. Então, fica aí a minha sugestão para vocês. Nós vamos falar mais disso amanhã na oficina, né? Então, tem oficina amanhã sobre isso. Vamos falar sobre isso. Tá legal. Então, vamos lá. A gente tem mais 2 perguntas. Ok. Sobre essa questão de direitos autorais e o uso das imagens, eu gostaria que fosse dito um pouco sobre como nós podemos usar, por exemplo, o conteúdo da Felicity Play. Por exemplo, eles fazem alguns vídeos, Dia Internacional da Mulher, campanha de doação de sangue, e são vídeos muito interessantes para se usar na igreja. Acabamos, às vezes, incluindo eles num informativo em vídeo, e eu já tive problemas, por exemplo, de o vídeo ser bloqueado por reproduzir o vídeo, por exemplo, ano passado, o Dia Internacional da Mulher e o Primeiro Deus. Então, eu gostaria de saber se nós podemos usar esse vídeo para publicação na internet, se não podemos, o que devemos fazer? Carlos, estão te requisitando aqui para ajudar na resposta. Cadê? Para falar aqui do Felicity Play, mas basicamente vai ser, acho que a mesma questão do vídeo monetizado da Novo Tempo, né? Vem aqui você falar aqui com eles. É basicamente o mesmo, né? Só vem para a luz. Mais ou menos a mesma coisa. Né? Mas não era para dar problema nesses vídeos que você citou. Então, talvez você passa para mim ali a lista e a gente vai ver o que está acontecendo. E a gente informa para o YouTube lá liberar, porque alguns conteúdos são livres, né? Pelo menos Felicity Play. Agora tem um detalhe, alguns conteúdos lá não pertencem a nós mesmos, né? Estão em outras plataformas, em outros canais. Aí esses daí pode ser que dê problema. Agora, o que está no nosso canal é só entrar em contato com a gente, carlos.magalhães@adventistas.org, e aí eu te atendo lá e a gente vê o que pode fazer. Tá bom? Só lembrando que nós não monetizamos o nosso conteúdo. Ok, sem problema. Não importa. Obrigado, Carlos. Nossa última pergunta. Bem, boa tarde, pessoal. Já esclareceram bastante aí dos pontos, né? Só uma coisa com relação ao conteúdo do Felipe. Quando que a gente vai ter acesso ao seu conteúdo? Que foi um excelente guia, né? E a gente passou tão rapidamente por ele. Queria saber como vai ser disponibilizado esse conteúdo somente. Obrigado. Depois, a gente pode disponibilizar, sim, não tem problema nenhum. Só 2 pedidos a usar, mantenha... Os devidos créditos. Não, os devidos créditos e mantenha o conceito de como foi apresentado. Não tem problema nenhum, pode se utilizar, sim. Em PDF preserva melhor? Sim. Tá. A gente agradece a disponibilização desse conteúdo. Tá bom. O Wagner. Oi. Só fazer uma finalização interessante. Quando vocês forem planejar de como disponibilizar um conteúdo, mais importante do que como resolver um problema técnico de sistema robotizado do Google, é você estar seguro de que o conteúdo está autorizado pelo seu dono, que é uma pessoa e não uma máquina. Claro.
Então, esse é mais importante. Resolvido isso, aí o problema do robô do Google, aí você contrata um técnico para resolver. Mas o mais importante é que você esteja seguro que os conteúdos estão autorizados pelos seus titulares. A gente tem um minutinho para terminar, tem uma última pergunta aqui sobre... Uma pessoa fez uma pergunta aqui, Éder, com relação às fotos durante o culto. Então, está acontecendo um culto aqui, está aqui o Mediatek, estamos fotografando. Como funciona essa questão de autorização em fotos no culto da igreja? É similar ao que foi dito para a transmissão. A sessão, a autorização de uso de imagem, ele tem que ser bem específica, ela é nunca geral. Se você vai transmitir imagem, você tem que dizer que deixar ele ciente que a imagem em vídeo vai ser transmitida. Se é uma foto, ela também tem que ser avisada. Você pode fotografar o culto normalmente, agora divulgá-la só se tiver autorizado pelas pessoas ou se eles estiveram cientes de que aquelas imagens serão postadas no Facebook ou na internet antes de serem informadas. Antes de serem publicadas, melhor dizendo. Tá. O que eu gostaria só de frisar, antes de terminar, não tem diretamente a ver com o direito autoral, mas só para deixar claro que o nosso objetivo aqui não é proibir conteúdo, dificultar o conteúdo, mas é apenas preservar questões legais e também mostrar uma dimensão de que aquilo que é transmitido tem uma visibilidade muito maior e muito mais prolongada do que a gente às vezes supõe. Porque estamos transmitindo todos os sábados, todos os programas diretos, cultos, as programações. E às vezes não paramos para pensar que aquele conteúdo vai ficar, vai permanecer. Então é só um cuidado, uma atenção, não é uma proibição, não é para deixar de fazer conteúdo, não é deixar de fazer boas programações, mas é para você somente ter atenção ao conteúdo transmitido, principalmente. Josias, tem um complemento? Wagner, só, de repente, compartilhando a experiência nessa questão das imagens aí, de fotos de igreja, ou de mesmo imagens filmadas nas igrejas. A gente trabalhou um bom tempo na área de educação e tem essa questão de tirar foto da turma na escola, né? Tem que pegar a autorização de todos os pais da escola para publicar uma foto da formatura lá na... Então, assim, hoje o conceito que se tem usado, na verdade, né, é que quando são eventos coletivos, realmente a justiça não tem encarado isso aí como, né, uma quebra de direito de imagem e tal, né, sem autorização formal, né, como foi, né, de repente colocado aqui. Então, quando são eventos coletivos em igreja, né, transmissão, lógico, talvez teria que se apoiar um pouquinho mais, mas eu lembro na época eu trabalhava no Rio Grande do Sul lá, né, de um evento que aconteceu lá com uma família que foi fotografada na Expo Inter, que é uma feira agrícola que tem lá muito famosa. E, inclusive, foi usado como a foto dessa família para uma peça institucional da Expo Inter. E a família entrou na justiça e perdeu, porque a justiça entendeu que foi uma foto coletiva, que se destacou aquela família que apareceu um pouquinho mais na foto, mas realmente, por ela estar num ambiente coletivo, a imagem dela se tornou pública também, porque ela estava num local público, né? E entendo que os nossos locais de cultos, eles são locais públicos, de acesso a todo o público, né? Muito bom. Josias Silva é o nosso diretor financeiro aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação. Muito obrigado, doutor Éder, muito obrigado, Felipe.